Olá, prosseguindo no estudo do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, na terceira parte deste livro, As Leis Morais, estamos examinando o capítulo 4 desta terceira parte, Leis Morais, denominado Lei de Reprodução. Dentro deste capítulo 4, há o tema, objeto deste vídeo, casamento e celibato. Allan Kardec fez 3 perguntas a respeito de casamento e 2 perguntas a respeito de celibato, e acrescenta comentários para um e para o outro. Neste vídeo vamos tratar do tema casamento, que são 3 perguntas formuladas e um comentário. No próximo vídeo, prosseguiremos com o tema casamento e celibato, examinando celibato, com 2 perguntas e um comentário de Allan Kardec. Então, a respeito de casamento. A pergunta 695, que Allan Kardec apresenta aos espíritos, é a seguinte: será contrário à lei da natureza o casamento? Isto é, a união permanente de 2 seres? E a resposta é um progresso na marcha da humanidade. Porque qual é a destinação da humanidade a partir do ponto evolutivo em que nos encontramos? Dentro da perspectiva do espírito, que é o ser eterno. É evoluir sempre à busca da união com Deus. Deus é amor. Então, tudo que está convergindo para o amor é parte da natureza. A natureza é lei divina. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Completando a pergunta anterior, o casamento é um progresso na marcha da humanidade. A abolição do casamento seria uma regressão à vida dos animais, contrariando a lei de progresso. Allan Kardec comenta da seguinte maneira a respeito dessas 2 questões. Olha só. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Diferente dos animais, os seres humanos dotados de razão e, por este mesmo motivo, dotados de livre-arbítrio, eles podem optar entre uma vida apenas para a satisfação de aspectos materiais da vida, estacionando no progresso, ou escolher a busca da sua natureza divina, que é a natureza espiritual. A natureza espiritual da criatura é aquela que nos converge para Deus, através de manifestação da lei divina que rege tudo no universo, a lei de amor. A questão 697 é a seguinte: está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? Essa era uma visão
da religião na época de Allan Kardec. Casou para sempre. Mesmo que tenha sido uma união sem a presença de amor, mas apenas em presença de interesses materiais. Casou é para sempre. Essa era a visão. A resposta é uma lei humana, muito contrária à da natureza, mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Quando há o casamento por ação de interesses de natureza material, um casamento forçado, onde naquela época de Allan Kardec era muito mais comum, tal família prometia o filho ou a filha em casamento com a de tal outra família, dentro de interesses materiais, podia dar certo. Pode ser que espíritos reencarnados com essa missão, dada a condição evolutiva daquela época, acabassem se unindo por força dos interesses materiais, mas que realmente eram espíritos afins. E o casamento, então, é um casamento feliz. Mas quando isso não acontece, forçou-se a mão, digamos assim, para que houvesse o casamento para atender interesses materiais, a vida daquele casal pode chegar numa situação de conflito insustentável, que pode inclusive levar à prática de crimes. Então, nesse caso, é melhor que separe, para evitar um mal maior. É claro que há a questão da responsabilidade pelos filhos, mas é necessário agir com serenidade e sabedoria. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, esse tema é tratado no capítulo 22, Não separeis o que Deus juntou. Há um comentário que Allan Kardec faz sobre este mesmo tema, que é o seguinte: na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então veja que no caso da união de duas criaturas em casamento, é uma lei natural, porque é atraída por afeições mútuas. E dessa afeição, os dois espíritos reencarnados unidos em casamento têm a oportunidade do progresso moral e do progresso espiritual, através da renúncia, através da fraternidade, da paciência, da superação. Com isso, colaborando mutuamente uns com os outros, vamos aprendendo a nos libertar do egoísmo, do orgulho e da vaidade, que são os grandes entraves para a evolução espiritual. O Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, pela psicografia de Chico Xavier, trata do tema na questão número 322, quando fala de união. Olha só, a pergunta formulada a Emmanuel sobre esse assunto é a seguinte: há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível e invisível? Eu vou repetir a pergunta. Há uma gradação do amor no seio das manifestações da natureza visível
e invisível? Resposta: sem dúvida, essa gradação existiu em todos os tempos, como gradativa é a posição de todos os seres na escala infinita do progresso. O amor, na verdade, é um despertar de um estado superior de vida. Existe em tudo na natureza, rege todas as coisas, é a força divina em todas as coisas. E o ser humano, consciente, com capacidade de escolher, pode contrariar este impulso natural. Continuando. O amor é a lei da própria vida. E sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador, dentro do plano grandioso da unidade universal. Então, nós estamos enquadrando o casamento dentro desta lei de atração, que tem a sua fonte primária no amor. Aí ocorre o casamento. Mas as manifestações, as atrações de natureza material, úteis e importantes, e as de natureza espiritual, que vão naturalmente substituindo a primeira gradativamente. Prosseguindo, Emmanuel diz ainda: desde as manifestações mais humildes dos reinos inferiores da natureza, observamos a exteriorização do amor em sua feição divina. Na poeira cósmica, síntese da vida, temos as atrações magnéticas profundas. Nos corpos simples, vemos as chamadas precipitações da química. Nos reinos mineral e vegetal, verificamos o problema das combinações indispensáveis. Nas expressões da vida animal, observamos o amor em tudo, em gradações infinitas, da violência à ternura, nas manifestações do irracional. No caminho dos homens, é ainda o amor que preside a todas as atividades da existência em família e em sociedade. Reconhecida a sua luz divina em todos os ambientes, observaremos a união dos seres como um ponto sagrado de referência dessa lei única que dirige o universo. Então, quando estamos falando de casamento, da união entre dois seres, nós estamos falando desta manifestação, desta vivência, desta lei universal de atração, que é o amor. E há gradações. Encarnação após encarnação, vamos aprimorando, vamos desenvolvendo, substituindo a presença quase que completa da matéria, das atrações de natureza material, para lentamente despertando as atrações de natureza moral. E ele conclui assim: das expressões de sexualidade, o amor caminha para o supersexualismo, marchando sempre para as sublimadas emoções da espiritualidade pura, pela renúncia e pelo trabalho santificantes, até alcançar o amor divino, atributo dos seres angélicos que se edificaram para a união com Deus, na execução de seus sagrados desígnios no universo. Então, quando se trata de analisar o casamento, nós estamos dentro deste contexto da evolução da criatura, onde hoje predomina o interesse material, mas que lentamente, encarnação após encarnação, pode ser que duas almas, mas não necessariamente seja apenas isso, elas se associem nesta busca do equilíbrio
e da união fraternal, da união de solidariedade mútua, transmutando o seu ser, votando-se ao seu próximo, à esposa, ao marido, vai se ampliando este leque através dos filhos para alcançar a humanidade toda no futuro que nos aguarda. Então aí está alguns breves comentários e leituras de ensinamentos a respeito do casamento. No próximo vídeo voltaremos a este mesmo tema, casamento e celibato, para tratar do tema celibato. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.